Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade, a pergunta é esta: Jesus, ele era um alcoólatra? Jesus, ele era um dependente? O porquê desta pergunta? É porque eu já tenho acompanhado alguns comentaristas, inclusive no YouTube, dizer que Jesus era alcoólatra, que Jesus era viciado em bebidas. E resolvi fazer este vídeo para responder a esta questão, ou positivamente ou negativamente. Primeiro eu quero convidar aos senhores e senhoras para lermos em Provérbios 23:20, que diz: não estejas entre os bebedores de vinho ou os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Ok, meu irmão? Agora, a pergunta continua. Jesus, ele era alcoólatra? Para sermos mais específicos, Jesus, ele bebia vinho? Ele era um bebedor de vinho? A isso nós vamos recorrer a Mateus 11:19 para início da nossa conversa. Mateus 11:19. O que Mateus diz? Vamos lá. Vamos começar do versículo 18. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Bom, a partir desta leitura, alguns têm concluído que Jesus, ele tinha o vício do alcoolismo, que ele era um alcoólatra, que ele era um bebedor. Vamos ser honestos, vamos ser muito honestos. O texto aqui está apresentando Jesus como um alcoólatra. Será que Jesus está sendo apresentado aqui como um glutão, como um homem que exagerava no uso do vinho? Vamos fazer a leitura novamente, começa do versículo 18. Porquanto veio João Batista, não comendo e nem bebendo. Bom, a princípio é óbvio que o tipo de bebida aqui era o vinho, isso vai ficar mais claro. Porquanto veio João, não comendo e nem bebendo, e dizem: tem demônio. Quem é que acusava a Jesus de ter, ou quem é que acusava a João Batista de ter demônio? Os fariseus, os judeus incrédulos. E agora eu pergunto: mas João Batista, ele tinha demônio? Não. Quem é que estava dizendo que João tinha demônio? Os judeus incrédulos, que não receberam o batismo de João, que não acreditaram na mensagem de João. Então, prossigamos. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, ou seja, o que João Batista não comia e nem bebia, Jesus fazia, ok? Aquilo que João Batista não comia e nem bebia, Jesus comia e bebia. E dizem: eis aí um homem comilão e beberrão. Mas quem é que dizia? Os judeus incrédulos, o grupo dos fariseus, que rejeitavam a mensagem de João Batista e rejeitavam também a mensagem de Jesus Cristo. Sobre João, este grupo de judeus rebeldes, incrédulos, eles diziam: tem demônio. Sobre Jesus,
eles diziam: veio o Filho do Homem comendo e bebendo. Jesus dizendo: veio o Filho do Homem comendo e bebendo. E o que os judeus incrédulos diziam? Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas agora eu pergunto: Jesus era amigo de publicanos? Sim. Ele era amigo de pecadores? Sim. Jesus não era inimigo de publicanos. Jesus não era inimigo dos pecadores. Ele acolhia os publicanos e ele acolhia os pecadores. Mas daí não se deve também concluir que ele era um alcoólatra, que ele era um viciado, que ele era um beberrão. Até porque veja que esta acusação de que ele era um comilão e um beberrão parte não de Mateus, mas sim dos judeus incrédulos. Ok, meus irmãos? Mas parte dos judeus incrédulos. Mas, professor, mas os mesmos judeus que diziam que ele era um comilão e ele era um beberrão, o Senhor está dizendo que eles não falavam a verdade, eles estavam exagerando, estavam depreciando a pessoa de Jesus. Só que os mesmos depreciadores de Jesus diziam também: amigo de publicanos e pecadores. E o Senhor acabou de dizer que isso é verdade. Sim. E quem lhe disse que um discurso falso não é mesclado com coisas verdadeiras? Ouça o diálogo, o debate entre Jesus e Satanás. Está no capítulo 4 de Mateus. E lá você vê que o diabo, ele cita as Escrituras até onde lhe convém. Ele cita as Escrituras até onde lhe convém. Porventura, tudo aquilo que o diabo citou não está escrito? Está escrito. Ele estava mentindo quando citou a Escritura? Não, ele não estava mentindo. Mas ele deu uma distorção toda. Percebe, meu irmão? O discurso falso, ele nunca, jamais ele é recebido se não tiver verdades no meio. Então, as acusações dos judeus incrédulos a respeito de João Batista e de Jesus, a calúnia que eles ventilavam sobre João Batista e Jesus Cristo, jamais elas seriam recebidas se não houvesse algum fundamento de verdade dentro dos seus discursos. E qual era o fundamento de verdade que existia, por exemplo, quando eles acusavam João Batista de ter demônio? Por que que o discurso deles era recebido? Porque havia um fundamento de verdade no discurso deles contra João Batista. E qual era o fundamento de verdade? Era este aqui, ó. Porque veio João não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Ou seja, eles viam que João Batista não comia e nem bebia, e dizia: ele não come e nem bebe porque ele é um endemoniado. Você está percebendo aí? E no que diz respeito a Jesus, ele dizia o quê? Veio o Filho do Homem comendo e bebendo. E dizem: ora, pelo fato de Jesus comer e beber, eles deveriam se calar. Por quê? Porque João Batista não comia e nem bebia, eles diziam: João tem demônio. Então, se veio Jesus comendo e bebendo, eles deveriam ficar calados e não dizer nada, porque para eles o fato de João não comer e nem beber significava que João tinha demônio. Então, se veio Jesus comendo e bebendo, qual era o certo? Era eles se calarem. Mas não, eles inventaram uma outra acusação. O que eles diziam sobre Jesus? Veio o Filho do Homem, o que se diz sobre Jesus? Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, aí os judeus incrédulos diziam: eis aí um homem comilão e beberrão.
Então, Jesus, ele não era comilão e Jesus não era beberrão. Assim como João Batista não tinha demônios, assim também Jesus não era comilão e nem era beberrão. Ok, meus irmãos? Mas por que os fariseus acusavam Jesus de ser um comilão e um beberrão? Por duas coisas: porque ele bebia vinho e comia, e porque ele era amigo de publicanos e pecadores. Por isso, eles acusavam Jesus de ser um comilão e um beberrão de vinho, um embriagado, um alcoólatra. Então, são os inimigos de Jesus Cristo que o acusam de alcoolismo, que dizem que ele era um viciado. São os inimigos de Jesus que fazem esta acusação contra ele. Outra coisa, aqueles que dizem, do contrário, aqueles que dizem que Jesus não bebia vinho. Mas o texto aqui sugere isso, está dizendo isso, meus irmãos. Olha, veio o Filho do Homem comendo e bebendo. Ok? Vamos ver o paralelo disso em Lucas. Vamos ver aqui o paralelo em Lucas. Lucas 7:33. Olha o que Lucas registra. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho. Veja que Lucas é mais específico. Mateus apenas diz que não comia e nem bebia. Mas Lucas, ele é mais categórico, mais específico e diz o seguinte, porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe. É bem verdade que aqui Lucas também não especifica o que Jesus comia e bebia, mas o que Jesus comia e bebia era exatamente o que João não comia e nem bebia. Logo, fica aqui claro para nós que Lucas está dizendo que Jesus bebia vinho e comia pão, coisas estas que João Batista não fazia. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho. Ora, por que eles acusavam a Jesus de ser um bebedor de vinho? Porque Jesus bebia vinho. Mas veja que esta palavra, como eu já expliquei, quando eles diziam que Jesus era um bebedor de vinho, eles estavam dizendo que Jesus era um alcoólatra, que Jesus era um viciado. Jesus bebia vinho? Bebia, mas ele não era um bebedor de vinho no sentido que os judeus o acusavam. Ele não era um bebedor de vinho, no sentido que os judeus o acusavam. E bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Perceba então, meus irmãos, que nós temos que evitar os exageros. Você tem que captar muito bem o discurso. Você tem que ver onde é que Mateus e Lucas estão falando sobre Jesus e onde é que os fariseus ou os judeus incrédulos estão falando sobre Jesus. Ok, meus queridos? Mas, professor, eu lembro que o senhor lá no início leu Provérbios 23:20. Não andem com os bebedores de vinho e nem com os comedores de carne. E se Jesus comia carne e bebia vinho, comia pão, não está ele transgredindo a lei, o mandamento? Não, meu irmão, não. Cada palavra dentro do seu contexto.
cada palavra dentro do seu contexto. Vamos aqui voltar para Provérbios 23, 20. Olha o que diz aqui. Provérbios 23, 20. Não estejas entre os beberrões de vinho. Irmão, aqui está falando de alcoólatras, pessoas dependentes. Aqui não está dizendo que um judeu não possa beber vinho. Aqui está proibindo aos justos, aos judeus, de andarem entre os beberrões de vinho. Esta palavra beberrões de vinho fala de pessoas dependentes, de pessoas viciadas, de pessoas alcoólatras, dependentes do vinho, que não têm controle, que bebem até cair, até vomitar, até passar mal. E é sobre este tipo de pessoa que Provérbios está dizendo: não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Jesus não andava nesta fileira. Jesus ele não andava entre os tais. Ele foi acusado pelos judeus incrédulos. Veja bem, Jesus ele foi acusado pelos seus inimigos de ser um beberrão e um comilão. Mas Jesus ele não era nem beberrão, nem comilão, e nem andava entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Ok, meu irmão? Então Jesus ele não estava violando a Torá por amar os pecadores e os publicanos e beber vinho. Ele não era um beberrão, mas ele bebia vinho. Assim como ele comia carne, mas não era um comilão, ele comia pão decentemente, mas não era um comilão. Que fique isto bem claro, meus irmãos. João Batista, já falando, João Batista, ele não bebia vinho. Eu quero ler mais essa parte aqui para vocês. Lucas, capítulo... Olha o que se diz sobre João Batista. Lucas 1,15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Agora eu pergunto para os senhores, use o bom senso. Você acha que o Filho de Deus, Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo, era menos santo do que João Batista? Pelo fato de João Batista não beber vinho, nem bebida forte, será que João Batista era mais santo do que Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo, ele bebia vinho. Isso é fato. Não era só Jesus, isso fazia parte e faz parte da cultura judaica. Não há pecado algum em beber vinho, contanto que seja com decência e com ordem, com sobriedade. Jesus era um homem sóbrio em todos os seus passos. Em todos os seus passos, ok, meus queridos? Digo-lhes que a santidade de Jesus estava acima da santidade de João Batista. Como professor, mas está escrito que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre, professor. E sobre Jesus não está escrito que ele foi cheio do Espírito Santo. Irmãos, se João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre, agora faça uma análise sobre Jesus. O que é que nós devemos pensar? Nós não devemos pensar, nós vamos afirmar o que a Escritura diz. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ser gerado pelo Espírito Santo é superior a quem é cheio do Espírito Santo. Como professor? Exatamente. Um homem que foi gerado pelo Espírito Santo está acima daquele que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. E o fato de Jesus beber vinho
e comer carne e comer pão não arranhou a sua santidade. Assim como o fato de João Batista não beber vinho e nem comer pão ou nem comer carne não elevou a sua santidade acima de Jesus. Mas por que João Batista não bebia vinho nem bebida forte? Por quê? Por que ele não comia certas comidas, João Batista? Eu vou lhe responder. João Batista era nazireu. Ele foi consagrado a Deus desde o ventre. Desde o ventre que João Batista foi consagrado a Deus. O nazireado de Deus estava sobre João Batista. E a Torá, ela proíbe a um nazireu, enquanto ele mantém o seu nazireado, um nazireu ele não pode beber vinho, não pode beber nada da uva, não pode beber bebida forte. É por isso que João Batista não bebia vinho e nem bebida forte. Não é porque ele fosse mais santo do que Jesus Cristo, mas sim porque ele era um nazireu de Deus. E eu aproveito aqui para corrigir uma falsa ideia de muitos ou alguns que têm sobre Jesus, que dizem que Jesus era nazireu. Jesus não era nazireu. Jesus era nazareno, provindo de Nazaré. Jesus foi chamado de o Nazareno, não de o Nazireu. Ele não era nazireu, Jesus era nazareno. Mateus diz claramente, Jesus era nazareno e não nazireu. Ok, queridos? As duas palavras se parecem? Se parecem, nazireu e nazareno, mas não é a mesma coisa. Nazireu vem de nazir e diz respeito àquele que é consagrado a Deus desde o ventre, que não pode beber vinho, nem bebida forte, nada da vide ou da uva. Nazareno é aquele proveniente de Nazaré, da cidade de Nazaré. Então veja aí a diferença, ok, meu irmão? Sobre Jesus, ainda e sobre João Batista, sabemos que João Batista, ele não era um homem da sociedade, no sentido de que vamos falar aqui, como ele não bebia e nem bebia, então ele não era comum, ou não encontramos um registro de João Batista nas festas, nas festividades, onde havia bebida, havia comida, mas Jesus Cristo, ele andava. É só você ler em João capítulo 2, versículos 1 a 10, que diz que Jesus foi convidado às bodas, e lá faltou vinho. A sua mãe disse para ele: filho, faltou o vinho. E ele disse: mas o que eu tenho a ver contigo, mulher? E a partir daí você sabe já como foi que a história desenrolou, e ela diz: fazei tudo quanto ele vos ordenar, mandar, disser. Jesus mandou preparar-lhe as talhas e mandou enchê-las, e a partir dali a água foi transformada em vinho no grego oinos. Alguns dizem que ali não era vinho sim, e o vinho que Jesus serviu para os festivais, para os presentes, para os convivas, o vinho que Jesus serviu era superior ao vinho que já tinha acabado. Então perceba que o relato de João deixa bem claro que não somente Jesus, ele estava na festa, mas ele transformou a água em vinho, sendo aquele o primeiro sinal de Jesus Cristo, de acordo com os evangelhos. Eu aproveito aqui para fazer uma observação. O primeiro sinal de Jesus na sua vida foi transformar a água em vinho.
contrariando assim alguns evangelhos apócrifos, o evangelho da infância de Jesus, que diz que ele de uma tora de barro, de um monte de barro, transformava barro em pássaros. Isso não é verdade, irmãos, isso tudo é lenda, isso contraria o evangelho. O evangelho de João deixa bem claro que o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Antes disso, Jesus não fez nenhum milagre. Tudo aquilo que os evangelhos da infância de Jesus contam sobre Jesus fazer muitos milagres, muitos sinais, tudo aquilo é mentira. Não existiu. Não existiu, ok, meus irmãos? Então, nós já esclarecemos essa questão de Jesus. Então, fica claro que Jesus, ele bebia vinho. Fica claro, vou ler mais uma vez aqui Lucas, que é o texto mais claro para a nossa meditação. Lucas 7, 33, 34, olha. Porque veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe. O que o Filho do Homem comia e bebia? A mesma coisa que João não comia nem bebia. O que João não comia e nem bebia? João não bebia vinho e nem comia pão. Então, aquilo que João não se alimentava, daquilo que João não se alimentava, Jesus se alimentava. Então, aqui, pelo menos para mim, está claro que Jesus, ele bebia vinho. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, agora aqui, esta parte, como eu já esclareci, cabe, esta fala aqui, parte dos antagonistas de Jesus, dos seus inimigos, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho. Volto a dizer, Jesus não era comilão e nem bebedor de vinho, porque Jesus não violava a Torá, ele era um homem santo. Provérbios 23, 20 já disse, proíbe, diz, não andes entre os comilões e beberrões de vinho. Jesus, ele não se misturava com comilões e bebedores e beberrões de vinho. Ele andava no meio dos pecadores, ele era amigo dos pecadores, era amigo dos publicanos, mas não andava entre os comilões e beberrões de vinho. Recebia sim, os comilões e beberrões de vinho, recebia, amava-os, mas não se misturava, ia até eles, com certeza, os evangelizava, com certeza. Você pode ter certeza que Jesus, ele ia até os comilões e beberrões de vinho, para quê? Para pregar para eles, para levar o evangelho do reino de Deus. Jesus os amava. Sim, Jesus os amava, meus irmãos. Jesus amava os comilões de carne e beberrões de vinho, amava. Mas Jesus não era um comilão de carne, ele não era um beberrão, um viciado. Ele foi acusado disso, ele foi acusado de ser um comilão e um beberrão. Mas assim como não é verdade a acusação dos judeus contra João Batista de que ele era um cheio de demônio, de que João Batista tinha demônio, era verdade que João Batista tinha demônio? Não. E quem é que acusava? Os judeus incrédulos. Era verdade? Não. Assim também não era verdade a acusação dos falsos, ou melhor, dos judeus incrédulos contra Jesus de que ele era um comilão e beberrão. Não era verdade, ok? Eu espero ter aqui dado uma resposta para os senhores, e eu me propus a fazer este vídeo, porque eu já vi vídeos no YouTube de hereges, de beberrões, ouça bem, eu já vi beberrões, alcoólatras, viciados,
e por incrível que pareça são teólogos, mas são teólogos beberrões e viciados no YouTube, acusando Jesus, depreciando a pessoa de Jesus, dizendo que Jesus era um alcoólatra, um viciado. Eu estou fazendo este vídeo para combater esta falsa exegese. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todos sempre. Amém.